pessoal, já faz um tempo relativamente considerável que eu não gravo nenhum filme, até mesmo porque ultimamente eu não tenho saído mais de moto, sabe? As coisas estão muito atribuladas de modo geral, final de semana cheio de compromissos, ou são as viagens aqui e ali, ou seja, coisas para a gente resolver aqui na cidade em relação aos nossos negócios. A grande verdade é que tenho saído pouco de moto. Claro que contribui muito para isso também, porque a gente acaba ficando relativamente limitado quanto aos lugares onde ir, né? Afinal de contas, a gente chega num determinado ponto em que você sai não é só para andar de moto, você sai para ir aos lugares, né? E isso quer dizer que os lugares têm que ter uma certa estrutura para que você possa curtir o passeio de moto com a segurança e fazendo a coisa valer a pena, né? Então, hoje eu resolvi mostrar para vocês esse caminho que eu faço 3 vezes por semana, 2 vezes na verdade, mas 3 vezes porque um deles acaba sendo um pouquinho a coisa menor que isso, mas praticamente usando o mesmo caminho. Ao longo aí da Ceará 085, entre a cidade de Acaraú e Camusim. Primeira coisa a se considerar é relacionado com o estado de conservação da via. Nesse pedaço entre a cidade de Acaraú e Cruz, são 7 quilômetros, mas é uma verdadeira vergonha. Eles estão pretendendo fazer a duplicação do trecho de Itarema, passando por Acaraú até Jericoacoara, mas enquanto isso abandonaram por completo isso aqui, né? Não estão fazendo absolutamente conservação nenhuma. Muito pelo contrário, até ampliaram os buracos, talvez com a finalidade de tampá-los depois, mas começaram o trabalho e não terminaram. A residência que cuida desse trecho é lastimável, sabe? Por que isso? Porque a gente nota o seguinte, a estrada tem uma capinha de asfalto muito fininha, muito tênue, que não resiste a uma gotinha de água, né? Cai a chuva, abre o buraco. Esses buracos aí são da chuva passada ainda. Agora, curiosamente, mais na frente, entre, por exemplo, Jijoca de Jericoacoara e Granja, a estrada está muito mal conservada no sentido de que tem muitos remendos, mas pelo menos os buracos aparecem e menos de 2, 3 dias depois o pessoal que faz a conservação do lado de lá já trata de providenciar o conserto da via. Pelo menos não quebra a roda, já é alguma coisa. Essa gravação foi feita entre 5h15 da manhã e 6h50, que é mais ou menos, que é justamente o pedaço que eu pego. Eu queria mostrar para vocês, primeiro, 2 coisas. O pessoal que não é aqui do Nordeste vê o contraste. Primeiro, relacionado com a luminosidade. Às 5h15 da manhã já é dia, e é praticamente assim o ano inteiro. Mas assim, não é só pelo fato de já ter luz, mas é pelas características da luminosidade, né? A gente vê que é sempre um tom que tende, uma vez eu fiz um comentário desse em um dos vídeos aí para trás, é um tom que me lembra muito aquela história, até comentei nesse sentido, é um tom baunilha, né? Como se baunilha tivesse cor, né? Mas é mais ou menos um creme meio róseo, é uma coisa bonita. O pôr do sol é mais bonito que o nascer, mas o nascer também é bonito, né? Aqui nós estamos nos deslocando em direção a oeste, então o sol fica das minhas costas, o que favorece bastante o conforto, né? Em função de que não estou com a luz nos olhos. A estrada tem umas características interessantes. Ela tem uns trechos que são de calçamento, de pé de moleque. Aí, por exemplo, perto do açude do Prata, você tem esse pé de moleque, uns bichos na pista, que é cheio de leitões, porcos nessa hora, é um perigo. E esse próprio segmento que é de estrada que é de pé de moleque, solta pedras, você vê na velocidade maior, principalmente quando está chovendo, dá de cara com essa pedra, que eles são fatores de risco. Eu não sei porque eles conservam esses pedaços. São vários segmentos
em estrada de terra, né? Aqui a entrada do acesso ao aeroporto de Jari, e que curiosamente eu nunca tive a oportunidade de usar, né? Todas as vezes, a última vez que eu ia viajar, acabou que eu não pude viajar por aqui. E as outras vezes? As outras vezes, por enquanto, para nós que somos réis mortais, não tem valido muito a pena não, porque a passagem a partir de Jari está 3, 4 vezes o valor da passagem para o sudeste a partir de Fortaleza. Então o aeroporto está aí, bacana, legal, muito interessante, mas eu mesmo carrego comigo essa frustração de que a minha pobreza não me permite utilizar esse aeroporto da forma que eu gostaria. Minha esposa já não disse isso, nunca já viajou várias vezes por aí, né? Mas eu nunca dou sorte de fazer isso, sabe? Chegando a Jijoca de Jericoacoara, outro segmento, minto. Aí não é não, aí é no acesso a Caiçaras e Preá, que são praias também, não Caiçara é uma vila, mas o Preá é uma praia também bastante interessante, que já está praticamente toda ocupada também, e é um dos caminhos para se chegar até Jari. Normalmente as pessoas passam pelas dunas, né, mas passando pela praia também é muito bonito. Tem esse segmento de estrada de pé de moleque. Até pouco tempo atrás, semana passada, por exemplo, ela estava soltando pedras. Eu passava aqui esperando a hora que ia passar um caminhão em sentido contrário e ia fazer voar um pé de moleque desses no para-brisa. Felizmente não aconteceu, né? À direita então, Caiçara e Preá. Já estamos aqui próximos a Jijoca de Jericoacoara. Um pouquinho antes de Jijoca de Jericoacoara, num pedacinho onde quando a Lagoa Paraíso está cheia, ela tem também o segmento de pé de moleque mais uma vez. E aqui já começa a acontecer um agravante, que eu não sei por que cargas d'água do destino as pessoas adoram vir fazer caminhada na rodovia. É bicicleta, é gente, é bicho, é toda sorte de coisa. E começa a acontecer outra coisa também. Você tem dois contrastes, todos dois contrastes perigosos. As motos que andam extremamente devagar no acostamento, ocasionalmente elas andam mais no meio, induzindo as pessoas a não respeitarem mesmo, né, passar pertinho. E os carros que tendem a andarem numa velocidade muito acima daquela permitida para a via. Tudo isso faz com que a gente tenha que dirigir com uma cautela incrível, porque a gente se expõe bastante. Curiosamente, na mesma medida em que a gente se expõe, claro que a gente tem que levar em consideração também o movimento, né? Mas na medida em que a gente se expõe, ainda assim a taxa de acidentes é muito baixa, sabe? É muito baixa mesmo. Morre gente? Morre. Acidenta gente? Acidenta sim, não tem dúvida. Mas eu tenho para mim, eu quando estava no Sudeste, né, em Barbacena, em Belo Horizonte, trabalhava no SAMU, e a grande verdade é que proporcionalmente a gente atendia muito mais acidentes do que a gente atende por aqui, ou vê por aqui os acidentes, né? E olha que a gente dá de cara com bicho o tempo todo, hein? Bicho, gente, como eu falei, moto e assim por diante. Bem verdade, aqui tem muito menos curvas do que se tem em Minas Gerais, por exemplo. Dei uma paradinha num dos lugares que eu sempre paro. Quando não é nesse, é no outro, né? Por quê? Porque faz parte da natureza. A natureza faz o seu chamado, e fazendo o seu chamado, a gente tem que atender. Então, duas coisas que eu falo, só fazendo um adendo rapidinho. Primeiro, a gente quando está viajando tem que ter o direito de desaguar onde quer que a natureza nos chame. E outra coisa que eu sempre comento também, que em casa o homem, senhor do seu castelo, tem que ter o direito, perdão,
de desaguar no seu jardim. Não é? São as pequenas coisas da vida que faz parte do processo todo, né? Mas, como eu estava dizendo, a maior parte das vezes os acidentes acontecem nas retas. Aqui tem muita reta, mas proporcionalmente acontece mais acidente no Sudeste do que acontece por aqui. Aí devia ser algo em torno de 6h20, 6h30 da manhã. Vê como é que já muda as características. Nós saímos da zona litorânea, em que é tudo relativamente verde, e começamos agora a passar já para uma parte de sertão, 30, 40 quilômetros do litoral. Nós já começamos a encontrar o sertão. Vai ver como é que a vegetação vai mudar abruptamente. E ela muda por um tipo de vegetação que aqui, só uma outra interrupção, aqui ainda tem dessas coisas. Eu sei, estou ultrapassando em lugar proibido, mas os caras estão andando a 30 por hora na estrada. Gente, ninguém merece isso, né? Então, vai chegando nesse ponto, a vegetação começa a mudar para aquele tipo de vegetação, perdão, que eu digo que gosto, né? É uma vegetação mais desértica, porque as cores, a profusão de cores é uma coisa extraordinária e a vegetação se torna extremamente delicada, né? Não é aquela coisa densa. Eu não gosto muito daquele verde tropical com folhas grandes, não, sabe? Eu prefiro uma coisa mais delicada. Olha só, olha como é que muda de repente. E olha, eu acho isso bonito, viu? É como eu sempre digo, isso está associado a um sofrimento muito grande para o sertanejo. Eu não quero entrar nessa questão em si, eu estou dizendo só da estética. Eu acho muito, mas muito bonitas essa profusão de cores. Você vai para os Estados Unidos para andar no deserto, justamente para ver as cores. E as cores estão aqui também para quem quiser ver. Tanto as cores quanto essas características todas, né? Esse segmento é aquele que eu havia comentado sobre a conservação. Está sem nenhum buraco. Tem 500 milhões de remendos. Já teve trocentos bilhões de buracos, né? Então, é claro que eu gostaria muito de ver a via pavimentada, bonitinha, como tem que ser, lisinha, né? Mas para as condições, para o tipo de asfalto que eu de qualquer forma tiro o chapéu para o pessoal da residência do Departamento de Estrada de Rodagem que faz a cobertura desse segmento aí entre Jijoca e Granja, pelo esforço, né? Porque o buraco aparece, como eu disse, 2 dias depois está consertado e eu passo aqui sempre. Então eu tenho a oportunidade de inclusive pegar as equipes ainda na estrada tampando os buracos, sabe? Eu acho que o que está errado a gente tem que denunciar, mas as coisas que funcionam, a despeito talvez de não ser o ideal, a gente tem que reconhecer, né? Em outros vídeos eu havia comentado sobre essas características da vegetação. Nessa época vai ficando tudo raro, bem rareado mesmo, né? E com isso é bonito. Aos meus olhos é muito bonito. Eu não gravei a entrada na cidade de Granja, eu já tenho isso gravado em outros segmentos, né? Dali eu passo a cidade imediatamente, vou pegar a BR e não me falhe a memória, 422. Eu não sei se é essa, viu? Deveria ter olhado, mas eu não olhei. Que faz a ligação entre Sobral e Parnaíba, 402, 422, é um negócio assim. Um pouquinho antes desse ponto, não deu para gravar, eu não fui ágil, opa, o Windows fez barulho. Eu não fui ágil o suficiente para isso, mas o carro da frente ligou o pisca-alerta, de repente pulou para a pista da esquerda. Eu estava meio distraído, não pulei, tinha 2 burricos, 2 jumentos
na beirada da estrada, aqueles jumentos que tem cor de asfalto, que você só vê quando você está em cima, sabe? Essa estrada ela fica muito perigosa, porque primeiro tem um tráfego de caminhões, já que isso aí faz a ligação com o Maranhão. Posso dizer que Fortaleza Maranhão passa por essa estrada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem bicicleta, tem carro, tem bicho, tem toda a sorte daquelas coisas que eu comentei que tinha lá na frente, gente em alta velocidade, e o interessante não tem área de fuga. Se você estiver numa situação crítica, é segurar na mão de Deus, fechar os olhos e esperar o desfecho da situação. Chegamos a Camusim. Camusim, toda vez que eu entro, tem uma coisa que me deixa apavorado, que é a quantidade de bicicleta e de moto. E o interessante é o seguinte, as pessoas vêm numa rua paralela, perpendicular àquela que você está seguindo, e elas não olham se vem carro não, elas entram direto, não estão nem aí para nada. Bicicleteiro entra na frente do carro mesmo, não está nem aí. E aí você imagina o trabalho que dá pra gente quando a gente está trabalhando nos lugares aí, consertando gente, né? Mas acontece isso mesmo, sabe? As pessoas não têm, olha só, elas não têm um mínimo senso de previsibilidade, sabe? Elas não imaginam que as coisas podem acontecer, né? Isso deixa a gente um pouquinho assustado. Eu vou devagar entre Acaraú e Camocim por um motivo muito simples. Eu faço esse trajeto várias vezes, né? Então eu fico imaginando o seguinte, se eu passo nessa estrada várias vezes, eu tenho que minimizar os riscos. Para eu minimizar os riscos, eu tenho que lançar mão de toda a cautela possível, né? Então, pensando nisso, eu falo assim, para que eu vou andar depressa, economizar aí 30 minutos de tempo, mas me expor absurdamente, né? Porque se passasse aí uma vez só, tudo bem, mas são várias vezes, né? Terminei o que eu tinha que fazer por volta das 19h20, estou eu retornando então para casa. A saída é sempre assim, muita bicicleta também, e na estrada você vem andando, tem moto, tem bicicleta, tem bicho, tem tudo que você puder imaginar. Olha a bicicleta, né? Aí já em Granja, pegando já a CE 085, é o caminho já conhecido da vinda. É um caminho conhecido da vinda, mas agora é à noite. No começo eu ficava meio assustado com a estrada, depois você vai se familiarizando, né? Ou vai negligenciando os riscos, né? Mas queira Deus que eu jamais quebre o carro e fique parado. Olha um bicho! Um bruta de um leitão parado no meio da estrada, né? Se vem carro em sentido contrário, com farol batendo nos seus olhos, você simplesmente não vê. Você vai bater no bicho, batendo no bicho você fatalmente vai estragar. Olha o motoqueiro andando no acostamento, tá vendo? Ele não pensa na possibilidade de sair um bicho ali de repente, ou sei lá o que, para ele cair, né? E acontece. São essas coisas que eu fico vendo, sabe? Mas fazendo um resumo da coisa, parece que às vezes eu critico muito, né? Mas critico não no sentido de menosprezar, sabe? É no sentido de desejar que as coisas melhorem, no sentido de que as pessoas se exponham menos, de que haja uma infraestrutura mais adequada para tudo, né? E assim por diante, sabe? Porque afinal de contas eu gosto dessa terra aqui, viu? Tem um caminho para melhorar? Olha, eu penso que muita coisa aconteceu nos últimos 10 anos, mas pode melhorar um pouquinho mais. Eu acho que pode. E o caminho para isso, claro, é um caminho de conscientização, é um caminho de tentativa, erro e acerto, já que ninguém aprende com as experiências dos outros, né? E eu acredito que isso vai funcionar bastante, vai melhorar bastante ainda, sabe? Afinal de contas, eu me lembro que 13 anos atrás passei pelo litoral da Bahia, Sergipe,
Alagoas e tudo mais, e era tudo muito incipiente, né? E hoje já há uma estrutura para turismo bastante, relativamente bastante desenvolvida. Não é uma Europa, mas já tem essa estrutura. Aqui, em relação ao que já foi no passado, melhorou bastante, mas ainda pode melhorar um pouco mais. Quando é que a gente poderia imaginar, 13 anos atrás, um aeroporto a 15 quilômetros de casa, embora não possa ainda utilizá-lo, né? Mas quem sabe daqui a 5, 7 anos, se deixar esse boom inicial, essa coisa meio esquisita que acontece no país, quem sabe se as passagens ali já estejam em valores que sejam mais execuíveis, né? São coisas para se pensar. Aí a gente está passando novamente pela onde que é? Pela entrada do Preá. Era? Eu penso que sim. Se não era, era do aeroporto. Eu estava conversando aqui, estava distraído, acabou que eu não vi. Bom, gente, queria mostrar para vocês então esses caminhos. Como eu disse, não estava de moto, mas de qualquer forma, olha os buracos do trecho de Cruz e Acaraú. É isso que eu tenho que mostrar, né? Eu tenho que mostrar o que está funcionando, mas eu tenho que mostrar isso para que isso passe a funcionar. Bom, queria mostrar isso para vocês, porque primeiro, penso que é um mundo completamente diferente do mundo que eu vivia enquanto em Minas Gerais, mas é um mundo que eu escolhi para mim, é um mundo que eu gosto, é um mundo que sei que tem muita coisa para ser melhorada, mas eu sei também que tem muita coisa que está muito bom do jeito que é. Muito obrigado, viu, gente? E até uma próxima oportunidade.